Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou Luiz Horato e hoje eu vou continuar falando por estados sobre os deputados federais que votaram a favor de si próprios sem pensar na população brasileira, ou seja, votaram contra a população brasileira. Hoje eu vou falar sobre os deputados federais do estado da Bahia que votaram a favor da PEC da blindagem e também da PEC da anistia, da lei da anistia para anistiar os baderneiros que quebraram tudo em Brasília no dia 8 de janeiro. Esses caras, eles são totalmente sem noção e estão pouco se lixando para a opinião do povo brasileiro. Na Bahia, então, foi o Adolfo Viana, do PSTB, o Arthur O. Maia, do Partido União, o Bacelar, do Partido Verde, o Capitão Aldem, do Partido Liberal, o Cláudio Cajado, do Partido Progressista, o Dal Barreto, do União, o Diego Coronel, do PSD, Elma Nascimento, do União, Félix Mendonça Júnior, do PDT, Gabriel Nunes, do PSD, José Rocha, do União, Léo Prates, do PDT, Leur Lomanto Júnior, do União, Márcio Marinho, do Republicanos, Mário Negromonte Júnior, deve ser, do Partido Progressista, Neto Carleto, do Avante, Paulo Azi, do União, Paulo Magalhães, do PSD, Raimundo Costa, do Podemos, Ricardo Maia, do MDB, Roberta Roma, do Partido Liberal, Rogéria Santos, do Republicanos. Todos esses votaram a favor de si próprios, como eu já disse, contrariando o mais básico princípio de ética. Agora eu vou falar sobre quem se absteve ou não votou. Foi o Alex Santana, do Republicano, se absteve, a Alice Portugal, do PCdoB, votou não, o Antônio Brito, do PSD, votou não, o Daniel Almeida, do PCdoB, votou não, a Ivoneide Caetano, do PT, Partido dos Trabalhadores, votou não, o João Leão, do PP, Partido Progressista, estava ausente, o João Carlos Bacelar, do Partido Liberal, estava ausente, o Jorge Sola, do Partido dos Trabalhadores, votou não, o Joseildo Ramos votou não, do PT, o Josias Gomes, do PT, também votou não, a Lídice de Mata, do PSB, também votou não, o Otto Alencar Filho, do PSD, também votou não, e o Pastor Isidório, do Avante, votou não, o Valmir Assunção, do PT, votou não, o Valdenor Pereira e o Zé Ramalho, Zé Neto, melhor dizendo, do PT, também votaram não. Então esses que votaram não fizeram nada mais do que a obrigação, diga-se de passagem. Eles estão lá para defender o povo, eles são nossos representantes. O que estava ausente, ou porque ele não quis trair o seu partido, ou porque ele não quis trair as próprias convicções, a própria consciência. Então, para esses que estavam ausentes ou se abstiveram, a gente dá um voto de confiança. Mas para os que votaram sim, é óbvio, é claro, é notório, é evidente que nós não podemos mais votar nessas pessoas. Porque eles estão lá, clara e escancaradamente, para defender os próprios interesses. Tanto para blindar seus companheiros no famoso corporativismo ou fisiologismo, como queiram, ou que seria no caso da anistia para os baderneiros lá, que fizeram de tudo para manter o Bolsonaro no poder, só que felizmente não deu certo, e aqueles que votaram pela blindagem de todos os políticos. Isso é pior ainda. A blindagem, para quem não sabe, significa os caras poder cometer os mais diferentes crimes enquanto deputado, ou antes do mandato, ou durante ou depois, e não serem, pura e simplesmente, não serem sequer processados. Olha só o tamanho da audácia da pilombeta, como diria o Didi. Essas pilombetas todas, audaciosas, elas queriam se proteger
elas queriam ter liberdade plena, estar acima da lei e da ordem. Literalmente, acima da lei e da ordem, porque poderiam aprontar qualquer tipo de presepada, cometer qualquer tipo de crime e não poderiam ser presos, na maioria dos casos, nem em flagrante delito, vejam só. Isso vale para peculato, isso vale para apropriação indébita, como fez o Bolsonaro lá, que se apropriou, segundo a Polícia Federal, de 128 presentes que vieram para o Brasil e ele levou para a casa dele, ou tentou levar, pelo menos como se fossem deles. Isso vale para corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, associação armada para o crime, associação criminosa, tráfico de drogas, assassinato. Eles queriam se blindar em qualquer circunstância, não importasse o delito que eles cometessem, corrigindo, diferente do que eu disse antes, não era depois do mandato, enquanto no exercício do mandato. Então, isso é inaceitável, isso é comportamento de gente totalmente desprovida de escrúpulo, muitos desprovidos até de caráter, e na melhor das hipóteses, o cara Maria vai com as outras, não tem opinião própria. Ele segue a conduta de manada. Você sabe como é a conduta de manada, o comportamento de manada? Quando um imbecil, por exemplo, acontece muito em torcidas organizadas, quando um imbecil resolve espancar uma pessoa que está com a camisa do time adversário, aí ele dá o comando e 30, 40, 80 imbecis com comportamento de manada vão lá e espancam o cara, muitas vezes até a morte. Então, esse tipo de gente que não tem limite, não tem consciência própria, também não serve para nos representar. É muito triste isso, né? Mas, lamentavelmente, dos 513 deputados, vejam só que número alarmante, 353 votaram para a PEC, favoravelmente, votaram sim para a PEC da blindagem, esse descalabro gigantesco. Então, o que nós, simples eleitores e eleitoras, devemos fazer? Nunca mais votar nesses caras, simples assim. Se nós nos respeitamos, se nós temos também um pouco se nós temos essa informação e sabemos que o nosso candidato, que a gente votou na eleição passada, votou sim a favor da PEC da blindagem, não podemos nunca mais votar nele e contar para todo mundo que ele não serve, porque ele só pensa no próprio umbigo. E está se lixando para o eleitor, para a eleitora e para tudo mais. Ele só quer se proteger, ele quer se tornar um intocável. Para quem não assistiu, eu recomendo o filme Os Intocáveis, que baseado em fatos reais, lá na década de 1930, que fala sobre os policiais, mas daí eram os intocáveis do bem, que enfrentaram o crime organizado durante a lei seca dos Estados Unidos, o Al Capone e mais outros tiranos da época, digamos assim, não necessariamente tiranos, mas criminosos, bandidos, chefes de clãs criminosas. Então, agora, no Brasil, se passasse essa lei, na verdade ela passou. Vejam bem, até o atual ocupante da cadeira da presidência, um que foi apelidado de Lula, ele estava propenso, aliás, ele assinou, se não me falha a memória, ele assinou favoravelmente. Agora, esqueçam essa informação, eu vou confirmar isso e quando gravar sobre o próximo estado, eu vou confirmar se realmente ele votou, ele sancionou a lei, digamos assim, a PEC da blindagem. Na verdade, acho que ele não sancionou a lei. Foi para o Senado e o Senado foi obrigado a arquivar.
O Senado, muitos do Senado estavam propensos a votar sim, mas foram obrigados a arquivar, porque no dia 21 de setembro houveram manifestações em todo o Brasil com milhares e milhares de pessoas contra a PEC da blindagem, e em virtude dessa reação extremamente negativa do povo, na verdade uma reação positiva do povo, mas contra a postura dos deputados e contra a aprovação desse absurdo, dessa sandice, desse crime, na verdade, de blindar deputados e todos os demais políticos, por extensão, inclusive presidentes, vereadores e o escambau. Então, daí o Senado viu por bem arquivar o processo e foi isso que ele fez, foi arquivado de forma definitiva. Mas o fato de o processo ter sido arquivado, melhor dizendo, não significa, não anula o que os deputados fizeram, os que os 353 deputados de quase todos os partidos fizeram, destacando que o Partido Liberal do Bolsonaro votou maciçamente, todo mundo votou a favor disso. O Partido Republicano, que também apoiava incondicionalmente o Bolsonaro, também todos os deputados do Partido Republicano e também do Partido da Renovação Democrática, o PRD, todos os deputados bolsonaristas votaram a favor da PEC da blindagem, para vocês verem do que a gente está se livrando mais uma vez, pelo menos deveria, não reelegendo esses caras aí, desses três partidos. E também, obviamente, não reelegendo todos os deputados federais dos demais partidos. Só para vocês terem uma ideia, do PT, 67 votaram. Na verdade, 68 votaram. Só que 51 votaram contra, votaram não, e 12 votaram sim. Então, é um número significativo. Então, esses 12 do PT, do partido do Lula, também não devem ser reeleitos daqui para frente, tá bom? É uma sugestão. Nem ser reeleito, nem ser eleito no outro cargo, seja de vereador, senador ou coisa parecida. Ou prefeito e deputado, enfim, governador e assim por diante, tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Um grande abraço ao povo baiano, um povo amigo, festeiro. E como se diz, no Brasil, as pessoas não nascem, elas estreiam. Então, que todos esses baianos que estreiam tenham a consciência de não repetir o erro de votar nessa gente que só quer o bem deles e não quer nada a nosso favor. Já deixaram isso bem claro, tá certo? Um grande abraço. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso e tchau. Até mais.